Olá, tudo bem? Vamos começar mais uma live hoje falando sobre neurofeedback. Hoje a temática é neurofeedback aplicada ao transtorno de déficit de atenção e hiperatividade e ao autismo, TDAH. Vou chamar aqui comigo esse espaço para a gente conversar com vocês um pouco sobre a nossa experiência, sobre os trabalhos que a gente tem realizado, também a experiência clínica, né, e o conhecimento científico que a gente tem sobre isso. Oi, Rê, você tá me ouvindo? Eu tô, mas não pelo fone. Peraí, deixa eu Eu ver se... também não tô ouvindo pelo fone. Peraí. Olá, Clara, Tânia, tudo bem? Tô tentando conectar aqui. Agora deu. Consegui conectar. Ixi. A internet não está boa. Você tá me ouvindo, Rê? Agora tô. Engraçado, Deu deixa eu certo. ver. Eu tô ouvindo fora do fone, mas bom, vou fazer então. Tá, não, eu consegui pôr o fone Tem aqui. duas pessoas aqui, a Clara que trabalha aqui com a gente na equipe. Clara, obrigada por entrar, tudo A bem? Tânia, tudo Tânia, bom? eu conheço. A Tânia, sou conhecida, que legal, que legal. Ela é uma mulher útil. Uhum. Ela Então, para trabalha em você que está, escola. você quer falar? Bem, para você que está entrando e para você que vai assistir essa live posteriormente, né? O tema de hoje é falar sobre o neurofeedback e a sua aplicação no transtorno de déficit de atenção e hiperatividade e também no transtorno do espectro autista, né? A Renata é minha sócia, ela me ajuda aqui na clínica, ela faz todos os procedimentos, né, desde da entrevista inicial com o paciente, então ela também tem uma grande experiência trabalhando aqui comigo, e também na vida pessoal dela, ela tem uma boa experiência trabalhando com a variabilidade, né, o biofeedback de variabilidade da frequência cardíaca em diversos públicos, né, incluindo o TDAH. Você quer falar, se apresentar um pouco, Rê? Eu sou Renata, sou psicóloga. Como a Julie já antecipou, eu trabalho na clínica de neurofeedback, fazendo todas as etapas do processo, e trabalho com empresas, principalmente, trabalhando com biofeedback, na gestão de estresse e de ansiedade, com o biofeedback de variabilidade da frequência cardíaca. Legal, legal. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre, né, a nossa experiência e as pesquisas. O primeiro ponto importante, né, é tentar pensar, assim, sobre esse tema que a gente definiu, TDAH e autismo, né? Bem, o TDAH, ele é um transtorno, né, onde as pessoas preenchem características, né, de desatenção. Pode ter uma comorbidade ou não com a hiperatividade, então ser o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, ou primariamente dificuldades atencionais, né? E podem apresentar comorbidade com outros transtornos, como ansiedade, depressão, enfim, diversos tipos de dificuldades que podem ter sido desencadeadas pelas dificuldades atencionais, mas que também elas interagem, prejudicando ainda mais a atenção, né? E, já que a gente estava falando na questão do biofeedback, da respiração, vamos começar um pouco conversando sobre isso, né? Sobre como o biofeedback pode ajudar nesses fatores. Então,
um pouco, claro, a gente vai ter uma outra live só sobre ansiedade e depressão daqui a 2 semanas, mas como que o biofeedback, por exemplo, pode ajudar na ansiedade e depressão em pessoas com TDAH e autismo? Tanto, assim, quando primordialmente, né, a gente tem um diagnóstico de TDAH e de autismo, a gente não elimina que a pessoa continue tendo ansiedade ou estresse. Uhum, Mesmo que ela não tenha esse transtorno, né, como comorbidade, ela ainda assim vai apresentar situações de ansiedade e situações de estresse. uhum, Então, é importante que ela consiga se perceber e gerenciar essas emoções como qualquer outra pessoa. O que a gente vê bem característico é que, por exemplo, no TDAH, uma criança, um adolescente, ele começa a perceber que ele não está é, assimilando ou conseguindo ficar parado, quieto, como todas as outras pessoas, e isso vai gerar ansiedade. Então, uhum, ter uma ferramenta para gerir isso, entendendo que é uma condição dele essa dificuldade, que a gente vai precisar se acalmar até para conseguir melhorar isso, né, e ter essa condição, isso é importante e, como é que fala, facilitador no, uhum, no, na convivência, na busca de estratégias para lidar com esse transtorno. Então, acho que uhum, principalmente na escola, para as crianças, faz uma diferença e tanto ele conseguir perceber e ter alguma ferramenta de gerenciamento, né? uhum. Isso é importante. E da mesma maneira no autismo, né? Quando a pessoa, eles percebem que não estão sendo entendidos, muitas vezes eles percebem que estão tendo alguma dificuldade e isso gera ansiedade. E aí a Uhum. gente ter essa ferramenta pode ajudar a aproximar mesmo as pessoas, né? De calma. A gente e tentar nesse movimento pessoal deles se gerenciarem. Legal. Acho que um aspecto importante nisso que a Renata está falando é a questão de que quando eu tenho uma resposta, né, de reatividade, eu tenho aí um desequilíbrio entre o sistema simpático e parasimpático, que são sistemas que regem o nosso funcionamento associados à reatividade ou ao relaxamento, né? A manutenção do nosso funcionamento e os exercícios de respiração, o biofeedback cardiovascular, ele vai ajudar muito, né, a trazer esse equilíbrio e essa sensação que ela falou, né, de mais tranquilidade ou Esse de talvez gerenciamento. isso, de gerenciamento. Agora, uma coisa interessante que eu queria trazer para vocês em relação a esse sistema simpático e parasimpático é que, falando especificamente sobre o TDAH, muitas vezes a pessoa com TDAH, ela tem o que a gente chama de um rebaixamento no tônus, como se ele fosse hipotônico, aquela pessoa que é sem energia, assim. Então, parece que tudo é difícil, ela se sente mais lentificada, parece que ela tem que fazer um esforço maior para poder funcionar, para poder sustentar a atenção. E esse desbalanço, né, entre o sistema simpático e parasimpático, muitas vezes ela apresenta o que a gente chama de predominância da ativação simpática, né, que seria até desculpa, uma predominância de ativação parasimpática, que é sentida pela pessoa até como uma falta de energia mesmo. Porque a ativação simpática, que era aquilo que a gente estava falando da ansiedade, da reatividade, ela também te dá um drive, ela te dá uma energia, um movimento para fazer as coisas. Oi, Cíntia, tudo bem? Agora, quando a gente tem esse funcionamento com predominância de ativação parasimpática, né, que a pessoa se sente mais hipotônica, isso dificulta muito o engajamento, né, cognitivo e às vezes emocional.
Antes da gente entrar especificamente no neurofeedback, já que a gente começou falando um pouquinho do biofeedback, você quer falar, né, sobre essa, assim, a diferença no biofeedback quando eu estou trabalhando com uma pessoa com predominância de tônus simpático e uma pessoa com predominância de tônus parasimpático? Posso falar? Vamos lá. Quando a gente tem uma predominância de tônus simpático, a gente tem uma maior tensão e uma ativação, né? A gente tem uma. O nosso funcionamento está mais pronto para a ação. Então, a gente é como se a gente tivesse ligado o tempo todo. Isso é desgastante e Uhum. acaba forçando a gente a um gasto de energia maior e, e normalmente é o que alimenta a ansiedade e o estresse. Então, quando a Uhum. gente vai encontrar uma pessoa em estresse, muito provavelmente ela tem a predominância simpática. Então, quando a gente está trabalhando com uma pessoa com a predominância simpática, a gente vai buscar ferramentas, o treino vai ser voltado para o relaxamento, para a gente conseguir buscar um equilíbrio a partir da desativação do simpático e a ativação do parasimpático, de modo que eles se equilibrem. Quando a gente tem uma pessoa com ativação mais parasimpática, ela tem uma diminuição da ativação. Então, é como se Uhum. ela tivesse um. Não é uma apatia, mas ela tem um rebaixamento da agitação, do ímpeto de fazer as coisas. Ela tem sempre menos energia, vamos dizer assim. Então, parece que ela está sempre. Ah, tá. Ah, e a Entendi. gente acha que essa pessoa é que é cansada. Na verdade, é que tem ativação simpática e que é a cansada. Essa pessoa com ativação parasimpática, ela está com rebaixamento mesmo de energia. Ela não tem. E isso faz com que, por exemplo, uma pessoa com, com TDAH que tem uma ativação parasimpática, que tem lá essa menor ativação, essa menor predisposição ou essa menor proatividade para as necessidades do dia a dia. Mas que o dia a dia requer dela isso, é como se ela ficasse o tempo inteiro tentando dar conta de coisas que o funcionamento dela não está dando. Uhum. Então, ela tem um desgaste por tentar compensar da maneira que for possível e não de uma forma balanceada. Então, quando a gente Uhum. trabalha com pessoas que têm a predominância de parasimpático, a gente Uhum. precisa buscar com ela estratégias de respiração, de movimento, até de direcionamento de pensamento, para a gente gerar ativação simpática e, ao mesmo tempo, a desativação do parasimpático, direcionando para o equilíbrio, para a atividade, e não simplesmente desliga o parasimpático e a gente vai criar um monte de estressado. Não existe isso. A gente precisa, a gente precisa diminuir a atividade parasimpática produzindo ativações. Uma coisa muito boa para isso é fazer movimentos, falar atividade física cardiovascular, porque a Ah, gente legal. ativa fisiologicamente e naturalmente a gente vai reduzindo a atividade parasimpática. Legal, legal. Então, para quem está entrando aí, né, a gente está falando sobre neurofeedback no TDAH e fizemos uma pequena introdução sobre o biofeedback. Se vocês tiverem alguma pergunta, pode escrever. Eu vou aproveitar esse gancho que a Renata falou para abordar então a questão do funcionamento do cérebro no TDAH. Porque Eu se eu já tenho, eu tenho. tenho uma, Você eu tenho uma tem. pergunta já inicial para você, Tá, então me porque fala. acho que é uma curiosidade que a gente recebe bastante aí no consultório. Uhum. O que é característica do cérebro do TDAH? Existe isso? Tá. Legal. Então, essa questão da característica, eu vou
puxar, né, esse gancho que você estava falando sobre a questão do simpático e do parasimpático, para a gente tentar entender, né, o córtex pré-frontal, o córtex frontal em si, né, mas especialmente a porção pré-frontal do córtex frontal, ela é responsável pelas funções executivas, né, que envolvem processos de sustentação da atenção, tomada de decisão, e a gente sabe que essas funções, elas estão prejudicadas na pessoa com um TDAH, com déficit atencional. Então, se a gente pensa, olha, a pessoa tem pouca energia, né, um perfil, né, uma parcela das pessoas com TDAH, elas têm predominância de ativação parasimpática, não são todas. Que eu posso ter o TDAH e também ter características de reatividade, de ansiedade ou de impulsividade. Mas vamos pensar nesse perfil de pessoas que são excessivamente hipotônicas, elas têm falta de energia para fazer as coisas. Como que vocês acham que funciona o córtex pré-frontal dela? Né? Um dos perfis baseado na atividade eletrofisiológica, né, do funcionamento das pessoas com TDAH é uma característica que a gente chama, entre aspas, né, de cérebro mais lentificado, né, que é a predominância de atividade lenta. Então, agora começou, né, a ficar um pouquinho mais complicado, que é o que é a atividade lenta, né? O que é eletrofisiológica. Então, o nosso cérebro, né, as conexões entre os neurônios, a atividade sináptica, ela é feita por transmissão elétrica. E essa transmissão elétrica são os ritmos, né, que, assim, de uma maneira muito simples, quando a gente vai fazer a análise do EEG, a gente vai olhar o ritmo de ativação ou de atividade predominante, né, em determinadas regiões, onde a gente coloca os eletrodos. O córtex frontal e pré-frontal, que é essa porção, obviamente, frontal do nosso cérebro, de um modo geral, ele tem uma predominância da atividade beta. Beta é um ritmo que varia aí acima de 13 Hz, mas entre 13 e 21 é um beta muito associado à atividade produtiva, a uma cognição, elaboração do pensamento. A atividade lenta que eu estava comentando são frequências muito mais lentas, né? Por exemplo, entre 4 e 8 Hz, ou entre 3 e 8 Hz, que vão variar aí na frequência que a gente chama de teta. Então, se eu tenho pouca atividade, né, se eu não consigo ter energia, entre aspas, no cérebro, né, uma comunicação entre os neurônios e mandando informação rápida numa frequência de beta, acontece que eu começo a ter um prejuízo no processamento da informação. Então, um perfil de pessoas com TDAH, com transtorno de déficit de atenção, ele é caracterizado pelo aumento das ondas lentas, que são essas ondas na frequência de teta. Algumas pessoas, elas têm concomitantemente uma redução na atividade de beta, outras elas não vão ter necessariamente a redução na atividade de beta, mas ainda assim vão ter muita atividade de onda lenta. Então, existe um indicador que a gente usa para entender dificuldades cognitivas em geral, não é especificamente para TDAH, porque a gente também pode usar esse marcador em outras patologias e se associar com dificuldades cognitivas em outras patologias, mas é a razão teta-beta. Então, a quantidade de atividade teta que eu tenho dividido, desculpe, pela a proporção, né, pela atividade de beta. Então, se eu tenho uma razão teta-beta muito alta, é como se esse cérebro fosse o cérebro lentificado, que eu estava comentando, que ele tem mais dificuldade de processar essa informação e de usar essa informação de uma maneira funcional, né? Então, muitas pessoas com TDAH, elas podem ter dificuldade numa variedade de funções, né? Dentre as quais as funções executivas, e uma das formas, né, que o neurofeedback pode ajudar esse perfil, especificamente, é
trabalhando a inibição dessa atividade mais lenta, que seria o θ, e o aumento, né, o reforço ao aumento dessa atividade mais rápida, que seria beta. Bem, eu tô vendo que tem algumas outras pessoas chegando, né? Quem tiver dúvidas pode mandar aí no chat. Ok. Você ia falar alguma coisa? Não, eu ia te colocar que é bem interessante, né? A gente vê que é tudo ligado. E, e aí eu queria ver que você explicasse também essa diferença de funcionamento, de função para o TEA, né? Do cérebro das pessoas que têm autismo diagnosticado para as pessoas que não têm autismo diagnosticado, ou, na verdade, que não têm diagnóstico de autismo. Tá. Então, antes de entrar no TEA, no funcionamento, né, do cérebro da pessoa com autismo, eu queria falar mais uma coisa sobre o TDAH, que nem todas as pessoas com TDAH vão apresentar esse padrão, né, de lentificação. Oi, Braulino, tudo bem? Nem todas as pessoas com TDAH vão apresentar esse padrão de lentificação do córtex frontal ou pré-frontal, né? Elas podem apresentar outros dois padrões. Um deles é a presença de fusos de beta, ou beta spindles, que estão associados a como se fosse um processamento assim muito sensível de determinadas regiões, né? Nas regiões onde tem esse spindle. Então é como se menos estímulos fossem necessários para que o cérebro já respondesse àquele estímulo. Então ele acaba respondendo a muitos estímulos e esse é outro fator que pode prejudicar o funcionamento atencional. O funcionamento da pessoa, ela tende a ser bem diferente, assim, ou relativamente diferente da pessoa que tem predominância de onda lenta para a pessoa que apresenta beta spindles. E uma pessoa ela pode ter predominância de onda lenta e também apresentar os fusos de beta, o que traz um perfil misto aí, e que é um pouquinho mais difícil de trabalhar no neurofeedback, mas que é possível que a gente faça protocolos personalizados. Oi, Gilberto, tudo bem? Adelita. Agora, o terceiro padrão do TDAH, antes de ir para o autismo, que é, assim, não é tão comum, o mais comum é o teta-beta, tá? Esse beta-spindle pode acontecer concomitante com o aumento da razão do teta-beta, né? O aumento da atividade de teto, não. Mas um terceiro padrão que também é observado é a pessoa que tem dificuldade de inibir alfa com a abertura ocular. A gente estava falando agora de teta, beta. Existe uma terceiro ritmo, que é o alfa. Alfa é uma atividade inibitória, ele inibe estímulos irrelevantes. E a gente observa uma predominância do alfa com os olhos fechados. O processo normal, que mais ou menos em 95% das pessoas fazem, é inibir essa atividade de alfa quando abre os olhos. E uma parcela de pessoas tendem a não inibir adequadamente essa atividade alfa. E principalmente o alfa no lobo frontal, ele vai estar associado a algumas características de funcionamento. Uma delas geralmente quem tem atividade de alfa, muito alfa com os olhos abertos, principalmente no lobo frontal, pode ter queixas de humor, um humor mais depressivo. E isso também contribui para a dificuldade atencional, porque se eu não consigo inibir, né, diminuir uma atividade que ela é inibitória no momento que eu preciso prestar atenção, que eu preciso fazer uma tarefa cognitiva, eu vou ter mais inibição no córtex pré-frontal e aí eu vou ter menos funcionamento, um funcionamento não adequado dessa região. Então, vimos aí 3 perfis, né, de pessoas aí, de características. Por isso que é
muito importante a análise personalizada, né, Júlia? Ah, Não dá para a gente perfeito. seguir um padrão para todo mundo. É muito importante que a gente faça a avaliação e a análise dos dados e do funcionamento de cada um. Isso. Né? Esse ponto que a Rê estava trazendo, assim, cada paciente que chega para fazer o atendimento aqui na clínica, a gente faz o EEG completo e vai tentar entender essa atividade. Delta, teta, alfa, beta, a relação entre eles, para pensar nesse protocolo de treinamento. Muitas vezes na pesquisa, eles fazem um protocolo único para um grupo de pessoas independente da fisiologia de base. Então, a gente tem uma variabilidade muito grande aí nos resultados da pesquisa, principalmente porque não conta para características individuais. Assim, a gente entrou aí na seara do TDAH, eu queria responder a uma pergunta da Cíntia, antes da gente falar um pouquinho sobre o funcionamento do cérebro da pessoa com autismo, né? Que é a relação do ritmo sensório motor com o TDAH. Então, uma coisa importante é o seguinte: a gente tem no cérebro uma região que se chama região sensório-motora. Então, aqui eu falei, né, a parte frontal do cérebro, que eu falei sobre as funções executivas, tem um giro que é bem aqui no meio da nossa cabeça, mais ou menos, que é chamado de giro motor. E quando encerra o córtex frontal, começa o parietal, a gente tem o giro sensorial, tá? Então, são duas regiões aqui no meio da nossa cabeça que juntos elas formam essa região sensório-motora, porque ela processa informações sensoriais e a associa, né, com o processo motor. O que é importante a gente pensar? Quando a gente fala em motor, é movimento, né? Então, por exemplo, pegar um copo, levar até a boca, isso é uma ação motora. Mas inúmeras coisas que o nosso cérebro faz, ele usa essa associação motora mesmo que eu não esteja movimentando o meu braço. Por exemplo, para eu fazer um planejamento, né, antes de executar uma ação, eu vou acabar usando a área motora suplementar. Para falar para vocês aqui o que eu estou pensando, eu vou usar a área motora de movimentação da boca, da língua. Quando eu vejo uma pessoa falando comigo, eu tenho uma representação das ações motoras daquela pessoa no meu córtex motor. E também uma representação no meu córtex sensitivo. E vamos dizer, a associação das informações que acontecem nessa região sensório-motora, que é uma região que une o córtex parietal com o córtex frontal, é super importante para o processamento da informação propriamente dito, né? Para o nosso cérebro entender o que está acontecendo no mundo e poder usar essa informação para fazer uma ação, para tomar uma decisão que seria uma função, né, do córtex frontal. Então, existe um ritmo, uma frequência dessas que eu estava falando, né, teta, alfa, beta, tem uma frequência que varia de pessoa para pessoa, mas na média aí é entre 12 e 15 Hz, ou 12 e 16 Hz, que se chama ritmo sensório motor. Esse ritmo, ele é muito importante para essa integração de informação e para o processamento adequado aí das informações. Então, tem muita literatura, assim, o que é considerado um protocolo clássico, até para treinar queixas atencionais, a gente trabalhar o aumento do ritmo sensório-motor, tá? Que esse ritmo, ele contribui para o processamento de informação. Eu não sei se era bem isso que a Cíntia tinha perguntado. Se você quiser que eu complemente um pouco mais, Cíntia, a sua pergunta, você me fala. Mas o ritmo sensório-motor, ele está ligado ao aumento da excitabilidade. Oi, Mônica, tudo bem? Ao aumento da excitabilidade aí do córtex, do córtex como um todo, né? Então, se eu quiser aumentar a estabilidade do córtex para trazer mais essa energia, né, que a gente estava comentando,
Para o cérebro, o treino do ritmo sensório-motor é um treino muito, muito utilizado. E na literatura, assim, ele é considerado um protocolo clássico para o TDAH. Então, quando tem estudos, né, tem dois protocolos, na verdade, três protocolos que eles consideram clássicos para TDAH. O treino do ritmo sensório-motor, o da razão teta-beta e o do SCP, que é o potencial cortical lento, que é uma outra variação aí utilizada dentre as técnicas de neurofeedback. Oi, Ale, tudo bem? Bem, agora eu quero responder a pergunta que a Renata tinha feito anteriormente sobre o autismo, né? Sobre as características de funcionamento do cérebro da pessoa com autismo. Diferentemente do TDAH, que a gente já tem, assim, uma maior compreensão, principalmente em termos da atividade elétrica, né, de como funciona o cérebro da pessoa com TDAH, no autismo não tem ainda um padrão muito claro. Tá? Então, um pouco da literatura mostra que há uma predominância de ondas lentas e também uma predominância de ondas excessivamente rápidas, mais ou menos lá naquela frequência dos beta-spínulos que eu estava falando, mas o termo que a gente usa é beta rápido ou high beta. Então, o beta ele pode ser muito rápido, fica processando muita informação, né? Então, isso leva a essa sensibilidade sensorial, não necessariamente formando o fuso, tá? Quando tem o fuso é o espíndulo, mas ele pode só ter uma alta quantidade desse beta rápido sem ter o fuso. Isso também está ligado, vamos dizer, a um desgaste, um excesso de funcionamento e as sensibilidades que a gente observa no autismo. Então, um dos padrões, assim, que se propõe, mas não é tão geral, assim, tão generalizado quanto o padrão que a gente observa no TDAH, né? Mas é o que a gente chama do espectro em U, tá? Onde tem a predominância de onda lenta, pouca atividade de alfa e ritmo sensório motor e um aumento da atividade rápida. Outro ponto é que é comum a gente ver alterações ou diferentes padrões de funcionamento aí no córtex temporal, né? Então, já tive alguns pacientes que têm, por exemplo, um excesso de alfa no córtex temporal ou uma atividade muito lenta, né? Era um menino que eu atendia com 5 anos, ele tinha um pico de atividade lenta entre mais ou menos 3,5 Hz, que seria entre delta e teta, no córtex temporal direito, né? E que isso prejudicava aí o repertório verbal e também o funcionamento emocional dessa criança. Outra região que a gente vai olhar muito no autismo é essa região sensório-motora, porque contém uma grande quantidade dos neurônios espelhos, né? Que a gente sabe que está diretamente implicado aí na fisiopatologia do autismo, né? Então a gente, claro, olha o EEG como um todo, né? Mas tipicamente essas são regiões que elas acabam aparecendo com mais alterações aí, pessoas com autismo, mas não é tanto, o achado ele não é tão consistente quanto é o achado, por exemplo, no TDAH. Então, os protocolos, né, principalmente para pessoas com autismo, eles têm que ser ainda mais personalizados, né, abre uma demanda para ser personalizado, na medida que a gente tem uma variação maior, né, de o que a gente pode encontrar aí na literatura. Acho que tem mais uma pergunta aqui no chat. A Cintia falou obrigada, imagina. Rê, você tem mais alguma pergunta aí da sua lista que a gente já tinha levantado? Que as pessoas vão mandando perguntas para a gente no Instagram durante a semana, enfim, e a gente levantou uma lista de perguntas que as pessoas já haviam feito anteriormente. Tá, vamos lá, ó. Tem uma dúvida que acontece bastante, é que se existem essas diferenças e tal, e como a gente faz personalizado, como que funciona, quantas sessões as pessoas precisam fazer, como que o treino vai ter uma funcionalidade, né? Lógico, a gente sabe que não adianta fazer 3 sessões e vai funcionar, é um treinamento, mas se
sei lá, para TDAH, em média, quanto a gente precisa, para o TEA, Tá, quais as indicações? ok. Número de sessões. Assim, para o TDAH sem comorbidade, né? Então, são dois pontos de vista. Um é a literatura, tá? Mostra que uma média de 30 sessões, pelo menos, são necessárias aí para a consolidação das mudanças, tá? A gente começa a ver mudanças muito antes, em torno aí de 5, 10 sessões, a gente já vê mudanças no comportamento, mas para consolidar esse padrão de mudança, de neuroplasticidade, em torno aí de 30 sessões, tá? E esses resultados, eles tendem a ser duradouros aí, no sentido de que se o cérebro aprende uma nova forma de funcionar, ele mantém esse funcionamento a longo prazo, né? Então, no follow-up aí de 6 meses, é comum que a literatura mostre sustentação dos ganhos obtidos após a intervenção. Agora, já no autismo, Não tô te assim, ouvindo. oi? Eu não tô te ouvindo. Meu áudio caiu aqui, mas pode continuar que eu vou descobrir o que está acontecendo. Tá. Vocês estão me ouvindo? O pessoal que está aí assistindo, Ale, Joseli, acredito que vocês estejam ouvindo, né? Se alguém não estiver ouvindo também, por favor, me avisa, manda uma mensagem, tá? Agora, para o TDAH, desculpa, para o autismo, né? Ah, obrigada, Cíntia. No autismo, não é tão claro o número de sessões, primeiro porque o autismo, ele é um transtorno muito mais complexo em termos de arquitetura, de estrutura cerebral mesmo, né? E aí, e ele tende a ser, vamos dizer, um termo assim, é mais florido, né? Ele tende a ter mais elementos comportamentais que precisam ser trabalhados, né, comportamentais, psicológicos ou cognitivos, enfim, né, no funcionamento da pessoa que precisam ser trabalhados. Então, a tendência é que a gente precise de um número maior de sessões, né? Eu gosto de trabalhar em pessoas com autismo, mas especialmente se for crianças, seguindo o calendário escolar. Então, se ela está em aula, está em atividade, a gente mantém as terapias, e quando ela entra de férias, a gente também faz uma pausa da terapia. Primeiro porque a neuroplasticidade, ela continua acontecendo mesmo na pausa, né? Então, mesmo que a gente dê as férias, interrompa o treinamento por um mês, por exemplo, depois de um bloco de 20, 30 sessões, não tem problema, a gente dá continuidade depois. Isso até é interessante para que o próprio cérebro vá gerando neuroplasticidade e consolidando aqueles ganhos, né? E aí a gente vai adaptando o treinamento conforme as necessidades e os ganhos que a criança com autismo vai tendo. Às vezes a gente pode focar primeiro, talvez, em áreas associadas, por exemplo, a questões mais de irritabilidade, estereotipias, impulsividade, e com o tempo a gente vai mudando, né, o foco. Tem muitas, assim, eu atendo muitas crianças pequenas, então a demanda verbal também, né, de organização da fala, o uso social da fala, é bem comum de ser um dos focos a serem trabalhados já no início. E depois a gente pode ir mudando, por exemplo, para protocolos mais atencionais, né? Então a gente vai alterando o treinamento conforme vai alterando o funcionamento da pessoa. Então é comum que com pessoas com autismo a gente faça 1 ano, 2 anos de neurofeedback. Tive um paciente já que eu fiz 2 anos de neurofeedback, dando esses intervalos, né? Como eu falei, os intervalos das férias. Então aí pode levar 80 a 100 sessões, por exemplo. Você ainda Ju, está aí? uma Está coisa, ouvindo? eu tô te ouvindo, tô Ah, aqui legal. agora. Deixa eu te falar uma coisa, e uma coisa também que é uma dúvida corriqueira. Uhum. Quantas vezes por semana são indicadas?
Isso é Tanto bom. porque as pessoas querem fazer o mínimo possível, como as pessoas que querem fazer todos os dias da vida delas. Então, qual que é o mais indicado para a gente dar conta e ser funcional, né? Como você falou. Legal, legal. Essa é uma pergunta bem comum, né? Assim, meio que o padrão é que as pessoas façam um treinamento 2 vezes por semana, tá? Lembrando que o neurofeedback é um treinamento de autorregulação, é uma intervenção. Então, ele exige a repetição para que o efeito de neuroplasticidade ocorra, né? E se a gente fizer os treinos muito espaçados, assim, vão ter menos ou nenhum ganho. Então, por exemplo, é possível fazer uma vez por semana? É possível, já trabalhei com pessoas nesse cenário, mas os ganhos são menores, com certeza, do que fazer 2 vezes por semana. Agora, de 15 em 15 dias, por exemplo, para começar, ou uma vez por mês, não adianta. Praticamente você não vai ter um efeito de neuroplasticidade ah, Consistente. consolidado, assim. No máximo, a pessoa vai sentir o que a gente chama de efeito agudo, que é uma melhora no dia da sessão e depois ela se esvai aí ao longo dos dias ou da semana. Tá? Agora, sobre treinar mais que 2 vezes por semana. Pode acontecer, né, de fazer sessões 3 vezes, 4 vezes, ou até todos os dias. Eu já tive pacientes que vieram de outros estados, ou pacientes que estavam em uma fase muito aguda, né, e a gente fez um bloco de 10 sessões todos os dias, então em 2 semanas, né, fizemos 10 sessões para estabilizar aquela pessoa, porque ela tinha que voltar para a cidade dela, mas o mais comum é que a gente comece aí com 2 a 3 vezes por semana, tá? E a tendência é que, por exemplo, teve um outro paciente que eu comecei todos os dias, a gente fez todos os dias 10 sessões, depois no próximo bloco de 10 sessões a gente passou a fazer 4 vezes, diminuiu um dia, depois a gente passou a fazer 2 vezes, depois passou a fazer uma vez por semana. Né? E esse paciente, no caso, ele continua atendimento em terapia agora, cognitivo comportamental, não mais em neurofeedback. Mas é possível que a gente vá fazendo rearranjos, né, ao longo aí do processo de intervenção. Não há uma contraindicação de se fazer todos os dias, mas às vezes é importante você adaptar o protocolo já pensando nesse cenário, né? Então, eu, por exemplo, eu gosto de, se tem um paciente que vai fazer todos os dias, eu gosto de alternar o foco do treinamento. Então, por exemplo, se a pessoa tem uma queixa atencional e uma queixa de ansiedade, um dia eu foco mais num protocolo atencional, no outro dia um protocolo para um relaxamento mais profundo. Depois eu retorno para o protocolo atencional e assim vou indo. Nesse ponto dos protocolos, né, não sei se é uma pergunta aí, Renata, mas é um pensamento que veio que é bem comum que as pessoas me perguntem isso, por exemplo, nos cursos, né, é sobre se eu faço o mesmo, se eu vario o protocolo. Então, assim, o neurofeedback é um treinamento por condicionamento operante, né? Para que o condicionamento aconteça, é importante que o cérebro entenda, estabeleça uma associação entre o que eu estou fazendo aqui dentro e a mídia, né? A forma como ele está interagindo aí com a tela, com o feedback, né? Então, eu sigo a linha do neurofeedback de frequência, né? Baseado no condicionamento operante. Então, isso requer uma repetição desse protocolo algumas vezes até que a pessoa, o cérebro da pessoa, né, entenda o que fazer e gere neuroplasticidade. Então, se a pessoa vai fazer o treinamento 2 vezes por semana, geralmente eu faço o mesmo treino 2 vezes por semana até que eu consiga entender a resposta de treino dessa pessoa. Então, a gente pode usar dados da própria sessão para ver a evolução dela no treino, ou, por exemplo, pode fazer uma recoleta, né, de dados pré e pós, e a gente olha como que o cérebro está respondendo aí uh, ao treinamento com neurofeedback.
Agora a Bianca perguntou, para iniciar o neurofeedback em pacientes com TDAH, é obrigatório ou apenas necessário ter o laudo neuropsicológico? Boa pergunta, Bianca. Na verdade, o neurofeedback não assim, não tem uma relação direta com a avaliação neuropsicológica, tá? E o diagnóstico de qualquer, assim, a maioria dos diagnósticos, não, eu ia dizer qualquer, mas tem alguns que a avaliação neuropsicológica é o requisito, tá? Então vamos conversar sobre essa questão do diagnóstico. O diagnóstico é clínico, né? Se ele preenche critério no DSM, a gente entende que ele tem o diagnóstico para TDAH, a partir de informações clínicas e de funcionamento. A avaliação neuropsicológica ela é uma ferramenta poderosa e muito robusta para ajudar nessa linha de raciocínio, mas ela não é pré-requisito para diagnóstico de TDAH. Ela é sim pré-requisito para o diagnóstico de DI ou deficiência intelectual. Tá? Acho que esse é um ponto. Mas para fazer o neurofeedback, eu posso fazer, inclusive, com pessoas sem diagnóstico, né? Pessoas que não têm um funcionamento clínico, mas que queiram melhorar a sua performance, ou que, por exemplo, estejam passando por uma fase com mais vulnerabilidade, maior estresse, ou uma fase, por exemplo, uma pessoa que tenha passado por um luto recentemente e que está se sentindo triste. Ela não tem um quadro depressivo, vamos supor, porque após a ocorrência, o falecimento, né, de um ente querido, é normal que a pessoa tenha essa tristeza. Mas a gente pode fazer o neurofeedback para que a pessoa passe, né, por essa experiência é, de uma maneira mais harmoniosa, ou que lide com isso de uma outra forma. Então, ter um diagnóstico não é pré-requisito para você fazer o neurofeedback. Agora, saber aonde você quer chegar, né? Então, assim, qual que é o objetivo da pessoa, quais são as queixas de funcionamento, o que está prejudicando o funcionamento da pessoa, e isso, para mim, é muito mais importante do que necessariamente ter um diagnóstico fechado ou não. Então, quando vem uma pessoa com queixa de TDAH, eu sempre converso sobre avaliação neuropsicológica, né? E eu abro a possibilidade para que a pessoa faça a avaliação, e aí, se ela disser, eu quero fazer, o ideal é que faça antes da gente começar, pelo menos colete os dados. Por quê? Se com o neurofeedback ela melhorar o funcionamento, como, por exemplo, velocidade de processamento, sustentação da atenção, isso já vai trazer uma alteração na avaliação neuropsicológica, e aí eu já vou olhar o funcionamento de uma outra forma. Então, eu prefiro que ela colete os dados primeiro, mesmo que o relatório demore um pouquinho para chegar, e a gente inicia a intervenção com o neurofeedback após ter avaliação neuropsicológica. Mas não é um pré-requisito. Já é comum que o paciente faça assim, se eu tenho o diagnóstico de TDAH ou não, não é a coisa mais importante. Para mim, o importante é eu conseguir lidar com as situações, eu funcionar melhor. Isso é uma perspectiva muito individual, porque, no meu ponto de vista, entender, né, por exemplo, se tem critério diagnóstico, entender o que está por trás das dificuldades, até ajuda a gerar estratégias, né? Então, para mim, a avaliação ela é um ponto importante, mas algumas pessoas não estão focadas nisso, elas querem só melhorar. Então, é possível sim fazer o neurofeedback, não é obrigatório ter uma avaliação neuropsicológica para que a gente faça o neurofeedback, tá? Diga aí, Bianca, se esclareceu a sua dúvida. Se vocês tiverem mais alguma pergunta, podem mandar. Posso fazer um comentário a respeito disso, Claro. Ju, da avaliação neuropsicológica? Inclusive, quando a gente quando a pessoa nos procura, né, um atleta ou um executivo de alta performance que busca fazer o neurofeedback como uma ferramenta para melhorar a performance, a gente, na maioria das vezes, a pessoa não está nem focada em buscar qualquer diagnóstico ou qualquer avaliação,
mas se for possível a pessoa fazer a avaliação neuropsicológica, faz com que a gente monte o protocolo e o treino muito mais direcionado e pontual até, né? Então a avaliação sempre vai enriquecer, mas ela não é indispensável. Isso, a contribuição da avaliação neuropsicológica é não só para o TDAH, né? Para outras patologias ou para queixas de funcionamento, ela é importantíssima, assim, ajuda muito quando a gente vai montar o protocolo de neurofeedback, mas não é obrigatória, né? Mesmo isso que a Renata trouxe agora sobre a questão, por exemplo, de executivos, né? Muitas vezes a pessoa, ela tá funcionando na vida, né? Tá vivendo, tá trabalhando, mas o custo, né? O esforço que ela faz para ter um bom funcionamento é muito alto. E aí, quando a gente pede uma avaliação neuropsicológica, ou quando a pessoa traz a avaliação, a gente vê, assim, às vezes que a velocidade de processamento está abaixo, né, do esperado para a idade, e aí a gente consegue entender, né, aquela queixa de que a pessoa fala assim, nossa, parece que eu mato um leão por dia, assim, chegando no final do dia, a única coisa que eu quero é, tipo, silêncio e cama, porque o esforço é muito grande, né? Então, a avaliação neuropsicológica vai contribuir nesse sentido também. Certo. Tem mais alguma pergunta aí, Rê? A gente tem mais 8 minutinhos. Se você tiver ainda mais alguma pergunta, aproveita que está no finalzinho do nosso bate-papo. Pode mandar para a gente também por mensagem. Periodicamente a gente faz lives ou a gente responde por mensagens perguntas que as pessoas tenham, né? E acompanhe a gente nas próximas lives. Terão mais duas aí nas próximas segundas-feiras. Dia 17 e dia 20. Nas próximas duas, 17 e 21, né? 17 e 21? 17 e 21. Não, 17 e 24. 24. As duas, 17 e 24. 17 e 24, aqui eu não tenho nenhuma pergunta específica, acho que é um ponto importante para colocar também, é a diferença entre crianças, uma coisa que acontece, não tenho aqui, mas que eu já ouvi algumas vezes, se funciona melhor o neurofeedback para crianças ou para adultos com TDAH? Com TDAH. Bem, eu não sei se eu tenho uma resposta simples para isso, né? Mas o meu primeiro impulso é dizer que funciona melhor para criança, tá? Por vários motivos. Assim, na literatura, né, a gente tem uma resposta mais clara, sim, no estudo de meta-análise, mostrando uma resposta maior para criança do que para adulto, né? Agora, falando da experiência clínica, daí você dá a sua opinião, ver se você concorda ou não com isso. O TDAH adulto, ele já passou por tanta experiência difícil de ter que se adaptar, às vezes sem nem saber que tem diagnóstico de TDAH, né? Porque muitas pessoas vão ter o diagnóstico quando adulto, mas o transtorno ele sempre começa na infância, né? O TDAH é um transtorno de neurodesenvolvimento. Então, é muito comum que a pessoa com TDAH adulto, ela já tenha comorbidades como ansiedade, depressão, e ela tenha hábitos de vida que são mais difíceis de serem mudados, né? Então, às vezes mesmo uso de álcool, de tabaco, né, assim, ou de medicação propriamente dito, para balancear, né, essas características de funcionamento, né, e daí medicação que eu falo, não estou falando de estimulante, como a Ritalina, mas assim, medicação para dormir, ou alguma outra medicação psiquiátrica, que aí vai tendo outros efeitos colaterais, né, e vai alterando o nosso metabolismo. Então, tende a ser mais florido o cenário do adulto. E outra coisa, a criança, quando vai fazer o neurofeedback, de modo geral, ela não está muito preocupada sobre o que ela está fazendo para ter o estímulo,
estímulo, né, o feedback, ela tá mais focada em tentar receber o feedback, em tentar assistir o vídeo, ou em tentar fazer o jogo andar mais rápido. Já o adulto, ele fica tentando explicar algo que é uma aprendizagem, assim, baseada na experiência, né? Que ele simplesmente tem que deixar o cérebro dele estabelecer essas associações. Ele não tem que, às vezes, criar uma regra, né? Algumas pessoas, com o tempo, elas falam sobre as estratégias que elas usam, que elas percebem que funcionam melhor, mas não há a priori uma receita para que você responda ou não, né, ao estímulo do feedback. Então, eu acho que a criança vai mais fácil também por isso, porque ela mergulha mais facilmente na experiência e porque a maioria das vezes ela tem menos comorbidade do que o adulto, né? Por outro lado, o adulto, muitas vezes ele tem mais insight, alguns adultos, né? Tem pessoas que uma das características é a dificuldade de insight, mas muitos adultos eles têm mais insight sobre o seu próprio processo. Então é mais fácil a gente trabalhar estratégias cognitivas de generalização dos ganhos, né? Então isso também é um ponto importante, vamos dizer, é um benefício de trabalhar com o adulto. Mas a criança ela tende a ter um outro estilo assim de sessão, né? O adulto, ele quer mais explicação, ele quer tentar entender mais, às vezes ele fica mais angustiado, e a criança não, ela só vai, né? A sessão é mais leve, vamos dizer assim. Eu acho que Bem, pessoal, eu até perguntei fala. esse para a gente ir fechando aqui por conta disso mesmo. Não tem uma resposta certa. Vão ter coisas mais fáceis para as crianças, vão ter coisas talvez mais fáceis para os adultos. Mas o que é fato é que os adultos já passaram por mais coisas e essas experiências vão interferir também no processo, Com certeza. né? Mas você Então, quer tá fechar então, Ju? A gente tem só 3 minutinhos. Eu acho que já estamos no final. Se você ainda tiver alguma pergunta, a gente vai ter o prazer de responder por mensagem para você. Oi, Fabiana, pena que você entrou no finalzinho, quanto tempo aí que a gente não se fala, mas obrigada por todo mundo que passou aqui para dar uma espiadinha. A gente compartilhou um pouquinho aí da nossa experiência num formato mais informal, mas se você quiser alguma coisa mais científica, algum artigo, pode mandar uma mensagem que vai ser um prazer para a gente responder, tá bom? Obrigada por hoje e nos vemos segunda-feira que vem. Obrigada, Renata. Obrigada a você, Ju. Tchau, tchau. Tchau.